A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos aí finalizando hoje, meus amados, o quarto trimestre de 2021. Estudamos aí nesse trimestre o tema Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Estudamos aí, meus queridos irmãos, 13 lições abençoadas, né? E chegamos aí ao final de mais um grandioso trimestre. Neste trimestre, né, nós aprendemos aí acerca de uma das doutrinas mais atrativas e temidas da teologia sistemática, né, que é a escatologia. Foram aí, até agora, este momento, 12 lições, né, que apresentaram aí de maneira pontual alguns aspectos relacionados aos últimos tempos. Na lição de encerramento, queridos, na lição de número 13, alertaremos então para o aspecto mais importante dos tempos atuais relacionado à escatologia, que é a doutrina da iminência, esperando Jesus voltar hoje, né? O tema da lição de hoje, lição 13, esperando Jesus para hoje. O texto do dia da nossa lição se encontra lá em Mateus, capítulo 24, versículo 45, que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? A síntese da lição destaca que a volta de Jesus Cristo será de forma inesperada. Pode-se dar a qualquer dia e hora, por isso precisamos estar preparados. A introdução da lição diz assim: Os crentes do Antigo Testamento esperaram com muita expectativa a chegada do Messias, promessa feita no Éden. O profeta Malaquias, 400 anos antes do nascimento do Salvador, ratificou que nasceria o sol da justiça, o Messias, e salvação traria debaixo das suas asas. Deus cumpriu a sua promessa e no tempo certo o Messias veio ao mundo. Antes da sua ascensão, Jesus prometeu que voltaria para nos buscar. Quase 2000 anos já se passaram e nós, os crentes, aguardamos a volta do Messias para buscar a sua igreja. A promessa de Jesus pode ser cumprida a qualquer instante, por isso precisamos estar preparados. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Marcos 13:37. No livro de Apocalipse, o Senhor disse 3 vezes, cedo venho. O objetivo aqui da nossa lição, queridos, será compreender que precisamos aguardar a volta do Senhor com expectativa, mostrar que Jesus Cristo é aquele que voltará e saber qual deve ser as atitudes dos crentes diante da volta de Jesus, né? E a nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto da lição, a expectativa da volta do Senhor. O segundo ponto, Jesus Cristo, aquele que voltará. E o terceiro ponto, atitudes dos crentes diante da volta de Jesus. Então, queridos, talvez você não acredite, né? Mas a segunda vinda de Jesus está mais próxima do que muitos imaginam. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 36, está escrito assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. É certo, né, que nós não sabemos o dia e nem a hora, porque isso Deus não revelou. Se alguém, por acaso, aí der datas aí a respeito da volta de Jesus, meus amados, está mentindo. Porém, tudo o que Jesus predisse vem se cumprindo à risca. É só você olhar os sinais que estão acontecendo, assim como Jesus já mencionou. No capítulo 24 de Mateus, Jesus revelou alguns sinais que aconteceriam antes da sua vinda, né? Capítulo 24, do versículo 4 em diante, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes:
Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Passagem aqui de Mateus 24, do versículo 4 ao 12, né? Queridos, na realidade, com relação ao amor de muitos, né? O amor de muitos já esfriou, não é verdade? Vivemos um tempo aí que o amor está se esfriando cada vez mais. Nós temos visto os acontecimentos aí. Liga a televisão e veja quantas desgraças, acontecimento entre famílias. Jesus disse aí aos seus discípulos, queridos, que tais acontecimentos seriam então o princípio das dores. Mas não nos esqueçamos de que já faz isso quase 2000 anos. Jesus disse ainda, ao se aproximar a sua vinda, né, os dias seriam cada vez mais piores. Como está escrito lá no Evangelho de São Lucas, né? No capítulo 21, Jesus destacou a respeito desses dias que viriam, que seriam difíceis, seriam dias trabalhosos, seriam dias de muita dificuldade, né? No capítulo 21, o versículo 25 ao 27, diz assim, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem, numa nuvem com poder e grande glória. Nesse dia, todos verão a Jesus. Todos os olhos verão o Filho do Homem, Jesus, o Messias, nosso Senhor, nosso Salvador. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, está escrito assim, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Isso tudo indica dias piores no planeta. Não se espera melhora, mas se espera Jesus. Próximo àquele dia, Jerusalém, a cidade, a capital de Israel, né, será cercada. Todos ali várias nações se unirão ali para tentar destruir o povo judeu, destruir Israel, né, o povo escolhido por Deus. Lá em Lucas também está registrado, no capítulo 21, do versículo 20 ao 24, está escrito assim, do 20 ao 24. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira sobre este povo. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios,
até que os tempos dos gentios se completem. Israel vai estar cercado no final da grande tribulação, aos 7 anos da grande tribulação. E Jesus vai vir para justamente resgatar este povo de Israel, que estará encurralado. Mas Jesus também prometeu livrar a sua igreja da grande ira final, né? No versículo 36, aqui do capítulo 21 de Lucas, está escrito assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Na primeira carta de Paulo também, aos Tessalonicenses, Paulo também registrou a respeito deste livramento da igreja, né? Em que Jesus vai livrar a sua igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nada, queridos, deve ser aí mais desejado por nós, né, do que o anseio para que a graça de Cristo esteja conosco neste mundo, para nos preparar aí para a glória de Cristo no outro mundo. Nesta vida, jamais conseguiremos ser aí suficientemente bons para herdar o reino dos céus. Só existe um bom, que é Deus. A graça, todavia, torna-nos dignos de participar da ressurreição pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2, está registrado assim: Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, no versículo 8 e 9, está escrito assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O Senhor Jesus, que tem o controle do tempo nas suas mãos, sabe então quando será o fim. A advertência que vigiemos para a sua vinda é veemente em toda a Bíblia. Existem várias passagens, meus amados, registrados na Bíblia Sagrada, que nos alertam que nós devemos vigiar para estarmos ali diante do nosso Senhor nesse grande dia, para não perdermos a nossa coroa, a nossa salvação. Mateus 13, 37, está escrito assim: E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Enquanto aguardamos a redenção do nosso corpo, nós precisamos então estar vigilantes quanto à nossa caminhada. Não estamos livres dos desejos da nossa carne. Muito pelo contrário, nós estamos em uma constante batalha espiritual entre a carne e o espírito, que nos leva a estar preparados em Cristo nessa peleja. Nós precisamos também ansiar por esse grandioso encontro. Muitos crentes têm aí desfalecido e abandonado a certeza da espera pelo encontro com o noivo. Estes preferem aí estar entregues aos seus prazeres, né? Alegando dentro do seu coração que o Senhor tarde virá. Contudo, serão surpreendidos quando menos esperar com a notícia de que Cristo arrancou a sua igreja dessa terra. Nós cremos e também pregamos que a qualquer momento ouviremos o som da trombeta de Deus nos chamar. Abandonar essa crença poderá então conduzir o cristão a uma vida alheia da preparação para o encontro com o noivo. Uma pessoa que despreza a iminência do arrebatamento estará sujeita a ser abraçada pelo hedonismo, que é aquela pessoa que tem o prazer como bem supremo. E quem sabe até abdicar aí de uma vida em constante comunhão e santificação junto ao Pai, por ter em mente que Cristo ainda vai demorar muito para voltar.
tardará em voltar. Pregue-se ou não acerca da segunda vinda de Cristo, os sinais proferidos por Jesus e os apóstolos também continuarão ocorrendo até o arrebatamento da igreja, cada vez mais intensos, numa demonstração de que as palavras do Senhor não passarão. Não podemos estar desapercebidos, pois fiel é o que prometeu. E o fato de não sabermos quando Jesus voltará deve então estimular-nos à vigilância. Por isso, que ao concluir o Apocalipse, o Senhor disse 3 vezes: eis que cedo venho. Então, meus amados irmãos, que estejamos aí preparados enquanto esperamos Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo trimestre, se Deus assim permitir.